Olá, queridos amigos, e bem-vindos ao canal. Já aconteceu com vocês de acordarem às 3 da madrugada? Não por causa de um barulho, mas por um pressentimento anônimo e gelado de morte. Naquela noite eu estava deitado no meu quarto, estiquei a mão, mas só toquei o travesseiro frio da minha esposa. Através da fina cortina, vi a silhueta dela. Estava sentada na varanda, encolhida, abraçando os próprios ombros e tremendo por causa do frio penetrante. Suspirei aliviado, pensando que ela simplesmente estava com insônia. Mas quando puxei bruscamente a coberta para ir cobri-la, meu olhar caiu no chão e um calafrio percorreu minha espinha. No piso de madeira, da porta de entrada até a varanda, estendia-se um rastro úmido, como se alguém tivesse acabado de passar por ali, pingando água. Minhas mãos tremeram. Abri a porta de supetão e o que vi naquela manhã. Tudo começou com o jantar da noite anterior. Minha irmã mais velha, Patrícia, tinha vindo do interior nos visitar, trazendo como presente uns peixes frescos do rio. Minha esposa, Luciana, de natureza dócil, não parava de trabalhar, arrumando a mesa, indo de um lado para o outro. Mas, para Patrícia, nada parecia bom o suficiente. O peixe tinha que ser frito com bastante alho e bacon e com mais sal, que assim ficava mais saboroso. Desse jeito que você cozinha, só estraga o produto, ela disse. Olhei para Luciana, ela apenas abaixou a cabeça em silêncio. Eu sabia que minha esposa cozinhava maravilhosamente bem, mas decidi me calar. Irmã é irmã e eu sou o irmão caçula. Discutir só pioraria a situação. Depois do jantar, Luciana foi para a cozinha lavar a louça. E eu fiquei tomando um cafezinho com minha irmã. Ela não parava de falar sobre como deveria ser uma boa cunhada, disso e daquilo. De repente baixou o tom de voz. Tiago, eu percebi uma coisa. A sua mulherzinha pega o seu dinheiro e manda para a mãe dela. Todo mês eu vejo ela fazendo Pix escondida. Fiquei em choque. Patrícia, o que você está dizendo? A Luciana não é esse tipo de pessoa. Minha irmã torceu os lábios, não é? Pois ontem eu ouvi ela falando no celular. Mãe, espera, vou raspar um pouco mais e já te envio. E de onde ela tira o dinheiro? Por acaso não é do seu suor? Meu coração acelerou e engoli em seco. Patrícia jogou mais lenha na fogueira. Você acredita em tudo cegamente. Quantas moças do interior que casam com um cara da capital não sugam o marido até a alma para ajudar a família delas? Vai, lá, olha o extrato do seu aplicativo do banco. E aí você vai ver. Fiquei em silêncio. Não queria acreditar nela. Mas as palavras da minha irmã cravaram no meu cérebro. Naquela noite, deitado ao lado da minha esposa, rolei de um lado para o outro na cama sem conseguir dormir. Escondido, peguei o celular e abri o aplicativo do banco. Meu coração parou quando vi 3 transferências, cada uma de R$ 500, todas para uma conta desconhecida. O sangue subiu à minha cabeça. Faltou-me o ar, então minha irmã tinha razão. A sensação de traição me sufocava. Tive vontade de arrancar as cobertas, acordar minha esposa aos empurrões e exigir uma explicação naquele exato momento. Mas me contive. Disse a mim mesmo que devia investigar tudo, mas com cautela. Na manhã seguinte, enquanto Luciana estendia a roupa no varal da varanda, aproximei-me e parei ao lado dela. Tentando falar com a maior calma possível, perguntei: Lu, sua mãe tá bem? Não está doente? Talvez esteja precisando de dinheiro para alguma coisa. Minha esposa se assustou. Seu rosto empalideceu. Ela gaguejou. Sim, a mãe tá bem. Por que a pergunta? Como ela evitava meu olhar, meu sangue ferveu novamente. Eu disparei. Então, para quem foram parar 3 transferências num total de R$ 1.500 no mês passado? E não me venha dizer que você economizou isso do dinheiro do supermercado. Luciana ficou paralisada. Suas mãos agarraram a corda do varal com força. Seus lábios se moveram, mas não pronunciaram uma única palavra. Nesse momento, Patrícia, que tinha ouvido nossa conversa lá de dentro, veio correndo. Apoiou-se no batente da porta, com os braços cruzados sobre o peito, e nos olhou com um ar de superioridade. O silêncio da minha esposa me enfureceu.
Eu gritei. Tô perguntando pra onde foi o dinheiro. Fala. Luciana começou a chorar. Sua voz tremia. Eu só queria ajudar. Ela não tinha terminado de falar quando minha irmã interveio. Ajudar quem? A sua família, né? Eu não te avisei, Thiago. Elas são todas, assim, tirando o dinheiro do marido, só pensam na família delas. Essas palavras foram a gota d'água. Perdi o controle completamente. Apontei para a varanda, onde o vento daquele mês de julho já estava gélido, em pleno inverno. Fica aí fora e pensa bem. Quando decidir falar a verdade, você entra. Luciana arregalou os olhos, sem acreditar no que ouvia. Seus olhos ficaram vermelhos, mas ela parou de chorar. Olhou para mim, depois para minha irmã, apertando os lábios com força. Sem dizer uma palavra, saiu para a varanda. A porta de vidro se fechou com um estrondo. Eu fiquei ali com as mãos ainda trêmulas. Através do vidro fosco, via como minha esposa se sentava de cócoras, abraçando os ombros. Suas costas pequenas estremeciam com o vento gelado. Minha irmã se aproximou e deu um tapinha no meu ombro. É assim que se faz. Tem que dar uma lição, senão ela monta em cima. Não respondi. Olhei para a porta, depois girei o trinco e a chave na fechadura. Não para abrir, mas para trancar, lá por dentro. Deitei-me na cama, com os olhos bem abertos, olhando para o teto. O relógio marcou 11 da noite. O quarto estava escuro. Apenas a luz de um poste da rua se infiltrava por uma fresta das cortinas, desenhando uma faixa pálida na parede. Apurei os ouvidos. O silêncio era estranho, antinatural. Nenhum som vindo da varanda. Com certeza continua brava, pensei. Mulheres precisam de tempo para se ofender e se acalmar. Que fique lá sentada, de manhã a gente conversa. Mas eu não conseguia dormir. Rolava na cama. Sobre minha cabeça, o ventilador de teto zumbia monotonamente. Suas pás, que não eram limpas há tempos, rangiam a cada volta, como se alguém se queixasse. Eu odiava aquele som, mas hoje eu o escutava de propósito, para não ouvir outro som. O som que eu mais temia, o silêncio da varanda. Meia-noite. Sentei-me e estiquei a mão para pegar o copo de água no criado mudo. Minha mão tremeu e derramei algumas gotas. Xinguei mentalmente, sequei a mão no lençol e voltei a me deitar. Fechei os olhos com força, tentando me obrigar a dormir, mas na minha cabeça giravam imagens confusas. Luciana, encolhida, sentada ali. Será que tá com frio? Ou talvez já tenha se acalmado e esteja de pé, encostada no guarda-corpo, esperando que eu abra a porta. Balancei a cabeça, espantando esse pensamento. Não, eu tranquei com chave. Se ela quisesse entrar, teria batido. E eu não ouvi batida nenhuma, 1 da madrugada. Eu estava mais desperto do que nunca. Meus olhos haviam se acostumado à escuridão. Eu via com clareza cada veio do guarda-roupa de madeira em frente. Comecei a notar os sons mais sutis. Uma moto que passava na rua, o latido distante de um cachorro, o gotejar da torneira no banheiro. Mas não havia batidas na porta, nem nenhum som da varanda. Silêncio absoluto. A ansiedade começou a tomar conta de mim. Que estranho, pensei. Ela tem gênio forte, mas passa rápido. Normalmente, quando brigamos, ela fica emburrada umas 2 horas e depois é ela quem vem me procurar para fazer as pazes. Por que desta vez está demorando tanto? 2 da madrugada. Eu não aguentava mais. Sentei-me num salto e acendi o abajur. A luz amarelada projetada na parede fazia o quarto parecer ainda mais deserto. Olhei para a porta da varanda. O vidro fosco estava imóvel, o trinco continuava fechado, exatamente como eu havia deixado. Baixei os olhos para a soleira. O rastro úmido quase havia secado, restava apenas uma mancha escura. Engoli em seco. Minha garganta estava seca. 3 da madrugada. Levantei-me e caminhei descalço até a porta. Cada um dos meus passos ficava marcado no piso de madeira frio. Encostei o ouvido no vidro, escutando. Meu coração batia tão forte que temi que abafasse todos os outros sons. Mas não ouvi nada. Nem um suspiro, nem um soluço, nem mesmo Luciana, me chamando pelo nome, como costumava fazer,
quando estava chateada, mas queria se reconciliar. Sussurrei pela fresta. Lu, você tá dormindo? Silêncio. Bati suavemente no vidro. Toque, toque. Silêncio. Um frio glacial percorreu minha espinha. Destranquei a porta às pressas. Minhas mãos tremiam tanto que demorei vários segundos para lidar com a fechadura. Finalmente, a porta se abriu. Uma rajada de vento invadiu o quarto, envolvendo-me em frio. A varanda estava vazia. Olhei ao meu redor, desorientado. De um canto ao outro, havia apenas alguns vasos de plantas. Um varal de chão com roupas quase secas, uma pequena poça d'água no piso de cerâmica. Olhei para o guarda-corpo. Ali, via-se claramente a marca de uma das botas da minha esposa. Com a ponta virada para fora, inclinei-me sobre o guarda-corpo e olhei para baixo. A rua deserta, banhada pela luz amarelada e fraca dos postes. Debaixo de um velho ipê, perto do meio-fio, havia um volume branco. Eu não conseguia distinguir com clareza e também não me atrevi a tentar. Fiquei ali, agarrado à grade gelada, com as unhas cravadas na pintura descascada. O vento noturno me gelava até os ossos, bagunçava meu cabelo. Abaixei a cabeça, olhando meus pés descalços e sujos de poeira. Se ela tá bem, por que foi embora? Se foi embora, por que sua pegada ainda está aqui? Se não está bem, por que não ouvi um único barulho? Dezenas de perguntas fervilhavam na minha cabeça e sobre todas elas, como uma maldição, ecoava uma só, repetida sem parar. Por que eu tranquei a porta? O amanhecer chegou. Uma luz esbranquiçada e turva abria caminho através da neblina matinal, iluminando meu rosto abatido. Eu havia permanecido ali por 3 horas, apoiado no batente da porta, com o olhar fixo no vazio lá embaixo. Meu corpo inteiro estava dormente, os pés descalços congelados, mas eu não conseguia me mover. Tinha medo do momento em que tivesse que encarar a verdade. Finalmente, quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar cada canto da rua, ouvi o bater apressado de pés na escada. Minha irmã, com o rosto branco, como papel, invadiu o quarto. Ela ofegava com o cabelo bagunçado e apontou com a mão trêmula para baixo. Você tá vendo lá embaixo? Aquele volume branco debaixo da árvore. Não respondi. Apenas assenti, sem desviar o olhar daquele lugar. Minha irmã se aproximou do guarda-corpo. Ela tremia. Tentou ver melhor. Então, de repente, soltou um grito ensurdecedor, cobriu o rosto com as mãos e desabou no chão de cerâmica. Meu Deus, a menina. Ela não conseguiu terminar, apenas soluçava desesperadamente. Meu coração parou. Olhei para baixo, para minha irmã, para a mão trêmula dela que apontava em direção à árvore. Engoli em seco. Minha garganta estava seca e dolorida, como se eu tivesse engolido um caco de vidro. Agarrei-me à grade. Os nós dos meus dedos ficaram brancos pela tensão. Fechei os olhos com força, respirei fundo e depois os abri. Eu preciso descer, preciso ver com meus próprios olhos. Dei meia volta e com passos pesados entrei no quarto. Minhas pernas pesavam como chumbo. Cada passo me custava um esforço imenso. Estiquei a mão para pegar a jaqueta que estava pendurada na cabeceira da cama, mas as mãos tremiam tanto que ela caiu. Abaixei-me para pegá-la e demorei vários segundos para conseguir segurá-la. Depois abri o armário para pegar as chaves do apartamento, mas as mãos voltaram a falhar. O molho de chaves caiu no chão com um tilintar. Aquele som no quarto silencioso pareceu ensurdecedor. Peguei as chaves e saí para o corredor. A escadaria do prédio era longa e escura. Desci degrau por degrau, segurando-me no corrimão gelado. Cada passo deixava uma marca úmida de suor no piso. Ao chegar ao térreo, empurrei a pesada porta de ferro. Parecia não querer me deixar sair. Quando saí à rua, o frio da manhã bateu no meu rosto, fazendo-me estremecer. A rua estava deserta. Apenas algumas pessoas que haviam saído para correr de manhã. Eles tinham se agrupado, sussurrando algo entre si e apontando na direção do ipê. Caminhei naquela direção. Quanto mais me aproximava, mais pesadas ficavam minhas pernas.
Os joelhos estavam a ponto de dobrar a qualquer momento. Vi um monte de tecido branco espalhado sob a árvore. Era a camisola da minha esposa, a que ela vestia na noite anterior. Fiquei paralisado. Meu corpo inteiro petrificou. O sangue em minhas veias parecia ter parado. Tive vontade de fechar os olhos, mas pelo contrário, eles se abriram arregalados, cravados naquele volume branco, e então eu vi uma mão, uma pequena mão pálida, que surgia debaixo do tecido. Os dedos estavam esticados e cravados na terra úmida. No dedo anelar, ela ainda usava a aliança, que brilhava com a luz da manhã. Eu já não sentia nada. Simplesmente fiquei ali, olhando. Os pedestres me olhavam, sussurravam. Alguém correu para ligar para a polícia. Alguém se aproximou, tentando falar comigo, mas eu não ouvia nada. Todos os sons pareciam ter sido abafados. Só ouvia as batidas do meu próprio coração e uma única pergunta na minha cabeça, que se repetia sem cessar. Por que ela pulou? Porque ela pulou, dei mais alguns passos. Ao me aproximar, vi o rosto dela. Estava virado para o lado. O cabelo bagunçado cobria metade dele. Mas mesmo assim eu a reconheci. Minha esposa jazia ali, imóvel, na postura de uma boneca descartada. E então eu vi sua outra mão, fechada em um punho, tão apertado que os nós dos dedos estavam brancos. Daquele punho aparecia a ponta de um pedaço de papel amassado. Ajoelhei-me. Com a mão trêmula, tentei abrir seus dedos já rígidos. Demorei vários minutos. Finalmente, puxei o bilhete. Era uma folha arrancada às pressas de um bloquinho. Apenas algumas linhas escritas com uma letra trêmula e apressada. Eu li e congelei. Reli repetidas vezes. Meus lábios se moviam, mas não conseguiam pronunciar uma única palavra. Chamei-a pelo nome. Luciana. Não houve resposta. Comecei a correr. Corri como um louco pela rua, gritando o nome da minha esposa até ficar rouco. Luciana. Os vizinhos abriam os portões. Seus olhares, curiosos, se cravavam em mim. Alguém gritou nas minhas costas. O que foi, rapaz? Não respondi. Simplesmente corri. Meus pés descalços pisavam no asfalto frio. As pedrinhas cravavam na minha pele, causando uma dor aguda. Mas eu não sentia nada. Corri de uma rua a outra. Olhei debaixo de cada árvore, em cada arbusto, em cada canto escuro. Tombei várias lixeiras perto da calçada, espantando um bando de ratos. Uma senhora que voltava da padaria me olhou, balançou a cabeça e murmurou. O rapaz ficou maluco pelo visto. Eu não me importava. Só queria encontrar minha esposa. E então me lembrei do celular. Tirei-o do bolso. As mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Disquei o número da Luciana. O número chamado encontra-se desligado ou fora da área de cobertura, respondeu. A voz indiferente da operadora. Voltei a ligar várias vezes. A mesma voz, insensível. Abaixei a cabeça, respirando com dificuldade. Corri de volta para casa, subi as escadas como um foguete. Invadi o quarto. Olhei em volta. Os chinelos da minha esposa continuavam cuidadosamente colocados ao lado da cama. O celular dela estava sobre a mesa, ao lado de um copo de água pela metade. A bateria estava quase no fim. A luz vermelha piscava. Desbloqueei o aparelho. Na tela havia uma chamada perdida de um número desconhecido. Às 3 da madrugada. Retornei à ligação. Ninguém atendeu. Nesse momento, minha irmã subiu correndo, com o rosto branco como papel. Ela me agarrou pelo braço. Sua voz tremia. E então, Tiago, você a encontrou? Balancei a cabeça negativamente, sem tirar os olhos da tela do celular. Minha irmã soltou meu braço. Recuou alguns passos e desabou na cama. Seu rosto estava mortalmente pálido. Seus lábios se moviam. Meu Deus, então foi por minha causa. Por causa da minha língua maldita? Olhei para ela. Em seus olhos havia um terror genuíno. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Ela tapou a boca com a mão
soluçando. Eu sou a culpada de tudo. Eu coloquei coisas na sua cabeça. Eu joguei você contra ela. Ela não conseguiu falar mais nada, apenas afundou o rosto nas mãos trêmulas. Não soube o que dizer. Simplesmente fiquei ali olhando para ela, enquanto o caos reinava na minha alma. Uma parte de mim queria culpá-la, mas outra parte sabia que o principal culpado era eu. Eu, que tranquei aquela porta. Voltei à mesa, peguei o celular da minha esposa e abri as mensagens. A última era um rascunho de SMS, escrito às 2h53 da madrugada. Apenas algumas palavras: me perdoa, mas eu não aguento mais. A mãe está muito doente, precisava do dinheiro urgente, mas fiquei com medo de que você descobrisse e ficasse preocupado com os gastos. A mensagem estava inacabada, não enviada. Meu coração congelou. Reli aquelas linhas repetidas vezes sem acreditar nos meus olhos. Então era isso. O dinheiro era para o tratamento da mãe dela. Ela tinha ficado calada porque temia que eu me preocupasse. E eu não perguntei, não dei a ela a chance de se explicar. Simplesmente ouvi minha irmã, me enfureci e a tranquei na varanda no meio da noite gelada. Caí de joelhos, meu corpo inteiro tremia. As lágrimas brotaram dos meus olhos, queimando meu rosto. Eu não esperava por aquilo. Não podia acreditar que tudo tinha sido assim. Levantei a cabeça. Olhei para a porta da varanda. O vidro, fosco que na noite anterior eu havia trancado de forma tão impiedosa. Soquei o chão com toda a minha força até sentir dor. Sou um marido horrível. Nesse momento, meu celular tocou. Um número desconhecido. Atendi na mesma hora. Minha voz estava rouca. Alô? Alô? Com quem falo? Do outro lado da linha, ouviu-se uma voz fria de mulher. Com licença, o senhor é o marido da senhora Luciana Pereira? Sou a médica, plantonista da UTI do Hospital das Clínicas. A Luciana está aqui. O senhor pode vir imediatamente? Alô, tá me ouvindo? O que aconteceu com ela? Ela está bem? Gritei ao telefone, mas do outro lado responderam friamente. Venha ao Hospital das Clínicas, unidade de terapia intensiva. O mais rápido possível. Sinal de ocupado. A ligação caiu. Fiquei paralisado, ainda com o celular grudado na orelha, ouvindo aquele som impessoal, e então levantei de um salto. Comecei a correr. Saí do quarto disparado, desci as escadas descalço sobre os degraus frios. Minha irmã gritava nas minhas costas. Tiago, aonde você vai? Aonde? Não respondi. Abri o portão, entrei no carro. As chaves. Onde estão as chaves? Vasculhei os bolsos da calça da jaqueta freneticamente, revirando tudo. Não as encontrei. Saí do carro, corri de volta para o quarto, levantei a coberta e os travesseiros. Finalmente as encontrei debaixo da cama. Abaixei-me para pegá-las e bati a cabeça com força na estrutura da cama, mas não senti dor. Voltei a descer correndo, dei a partida no motor. O carro arrancou bruscamente na luz fraca da manhã. As ruas estavam desertas. Só de vez em quando eu cruzava com algum pedestre. Pisei fundo no acelerador. O ronco do motor rasgava o silêncio matinal. Sinal vermelho, não parei. Cruzei o cruzamento, atrás de mim. Soaram buzinas indignadas. Eu não me importava. Só queria chegar ao hospital o mais rápido possível. O volante tremia nas minhas mãos. Meus dedos adormecidos se agarravam a ele. Na minha cabeça, como num caleidoscópio, as imagens se sucediam. O rosto da Luciana, quando saiu para a varanda, seu último olhar dirigido a mim, nele não havia reprovação nem raiva, apenas uma tristeza infinita, como se quisesse dizer algo, mas não tivesse tido tempo. Balancei a cabeça tentando espantar aquela imagem. Não, ela tá bem, ela vai se recuperar. Mas por que o hospital? Por que a UTI? Eu me lembrava dos detalhes mais insignificantes da noite anterior. Quando ela arrumava a mesa, sorriu para mim. Por que ontem eu não percebi aquele sorriso? Havia algo forçado nele, algo cansado. Quando minha irmã falou do dinheiro, Luciana apenas abaixou a cabeça em silêncio. Pensei que ela estava assumindo a culpa. Acontece que ela se calou porque não conseguia falar, porque temia que eu ficasse preocupado. E eu não dei a ela uma única chance.
Apenas olhei os números na conta, apenas ouvi as palavras da minha irmã. E então ditei a sentença. As lágrimas voltaram a rolar pelo meu rosto. O vento frio da manhã batia no meu rosto através da janela aberta, transformando-as em gelo. Não as sequei. Eu merecia aquelas lágrimas. Eu merecia aquele sofrimento. Sou o pior marido do mundo. Meu carro fez a curva para a avenida que levava ao hospital. Ao longe vi o conhecido letreiro com a cruz vermelha. Meu coração batia descompassado. Freiei bruscamente bem na entrada, quase batendo. Saí do carro e corri para dentro. De manhã, a recepção do hospital já estava lotada. O cheiro forte de cloro bateu no meu nariz. Um cheiro que se tornou para mim o cheiro de um pesadelo. O choro de uma criança, os sussurros dos familiares, os anúncios pelo alto-falante. Tudo se fundia num zumbido. Corri até o balcão de informações, sem fôlego. Moça, por favor, a paciente Luciana Pereira acabou de dar entrada na UTI. Onde ela está? A enfermeira levantou os olhos para mim. No olhar dela havia compaixão. Respondeu lentamente. Espere um momento, vou verificar no sistema. Abaixou a cabeça e começou a digitar. Eu fiquei ali, agarrada ao balcão. Tremia, dos pés à cabeça. Cada segundo se arrastava como uma eternidade. Olhava ao meu redor, para os rostos desconhecidos que aguardavam, para as portas dos consultórios bem fechadas. A enfermeira levantou os olhos. A paciente Luciana Pereira está no leito 3 da UTI, no segundo andar. Suba pela escada no final do corredor e vire à direita. Sem tempo para agradecer, corri para a escada. O eco dos meus passos ressoava no espaço vazio. Ao chegar ao segundo andar, corri pelo corredor. Dos dois lados havia longos bancos. Neles estavam sentados os parentes dos pacientes, alguns com o rosto entre as mãos, outros com o olhar perdido no vazio. Leito 3 da UTI, uma porta branca, bem fechada. Acima dela, uma luz vermelha acesa. Parei em frente àquela porta, sem coragem de entrar. O coração parecia ter parado. Levantei a mão para bater, mas ela ficou suspensa no ar. E se ela não resistiu? E se eu não chegar a tempo para pedir perdão? Nesse momento, a porta se abriu. Saiu uma médica de jaleco branco. Seu rosto estava tenso. Ela me olhou e perguntou com voz seca: "O senhor é parente da paciente Luciana Pereira?" Assenti, incapaz de pronunciar uma palavra. A médica me olhou por um longo tempo e depois suspirou. Entre. Entrei na sala. A luz forte das lâmpadas fluorescentes refletia no piso frio. O cheiro penetrante de álcool bateu no meu nariz, provocando náuseas. Lá dentro, médicos e enfermeiros cercavam uma maca. Eu não via minha esposa. Via apenas biombos brancos puxados ao redor e umas silhuetas borradas por trás deles. A médica me levou para um canto, fechando uma cortina. Olhou-me com seriedade. "O senhor é o marido da paciente?" Assenti, engolindo em seco. Minha garganta estava seca. "Como ela está, doutora?" A médica não respondeu de imediato. Olhou para uns papéis que tinha nas mãos. Depois, voltou a me olhar. Conseguimos estabilizar o quadro dela, mas detectamos alguns sintomas muito preocupantes. Meu coração pareceu tirar um peso das costas. Ao ouvir, conseguimos estabilizar, mas as palavras seguintes da médica me deixaram gelado. Sintomas preocupantes. O quê? O que isso significa? A médica me olhou fixamente. Preciso fazer algumas perguntas. Por favor, responda com precisão. Assenti, cheio de confusão. A médica começou. Ontem à noite, a sua esposa comeu ou bebeu algo incomum? Experimentou alguma comida desconhecida? Tomou algum medicamento? Balancei a cabeça negativamente. Não. O jantar foi normal. Peixe frito, salada, vinho. A médica notou e voltou a perguntar. Durante o jantar, ela se comportou de forma estranha? Talvez tenha reclamado de enjoo, tontura, dor de estômago? Tentei me lembrar. Não. Ela estava como sempre. Comeu como sempre. A médica franziu a testa. Tem certeza? Talvez o senhor não tenha reparado? Fiquei em silêncio. Certamente, será que eu tinha prestado atenção? Ontem à noite, eu estava absorvido pelas palavras da minha irmã, pelos números na conta bancária. Eu reparei em como minha esposa comia. Perguntei como ela estava? Não, não fiz nada disso. Simplesmente fiquei sentado, cheio de ressentimento e raiva, e nem sequer falei com ela.
As lágrimas voltaram a marejar meus olhos. Balancei a cabeça, dizendo com a voz embargada: Eu não me lembro direito. Nós discutimos um pouco ontem. Eu não prestei muita atenção. A médica me olhou com uma expressão estranha. Continuou: E depois do jantar, ela fez alguma coisa? Bebeu mais alguma coisa? Alguém veio visitá-los? Balancei a cabeça. Não veio ninguém. Em casa só estávamos minha irmã e eu. A Luciana lavou a louça. E depois nós brigamos. Não tive coragem de contar o episódio da varanda. Não tive coragem de dizer que a tinha expulsado no frio e trancado a porta com chave. A vergonha e o sentimento de culpa me sufocavam. A médica anotou algo rapidamente. Depois parou e me olhou. Sua voz se suavizou. O senhor sabe se sua esposa tomava algum medicamento, qualquer um, mesmo vitaminas, chás ou suplementos? Fiquei surpreso. Remédios? Não, minha esposa é saudável, não toma nada. Só de vez em quando um sulfato ferroso para anemia. Por que a pergunta, doutora? Aconteceu alguma coisa com a minha esposa? A médica ficou em silêncio. Olhou para mim, depois para a maca e depois novamente para mim. No seu olhar li indecisão e uma preocupação velada. Finalmente, falou lentamente, pronunciando cada palavra. Quando deu entrada, a paciente estava em coma, com as pupilas contraídas e os batimentos cardíacos anormalmente lentos. Fizemos um exame de sangue de urgência. Os resultados mostraram que no sangue dela havia uma grande quantidade. Ela parou, olhando bem nos meus olhos. Fiquei tenso. O coração batendo forte, uma grande quantidade de quê? Prendi a respiração. A médica continuou. Sua voz ecoou no silêncio da UTI. Uma grande quantidade de remédios para dormir, o suficiente para causar um desfecho fatal se não a tivessem trazido a tempo para o hospital. Fiquei petrificado, sem acreditar no que ouvia. Uma tentativa de suicídio. Ah, minha Luciana. Ela era sensível, mas nunca pensei que fosse capaz de um ato tão desesperado. Doutora, a senhora não está enganada? A minha mulher, ela não seria capaz. A médica balançou a cabeça e me entregou o laudo com os resultados do exame. Os resultados são conclusivos, rapaz. A concentração de sedativos no sangue é altíssima. Tivemos que fazer uma lavagem gástrica de urgência. Peguei a folha, com as mãos tremendo, olhava para os números e letras, sem entender nada. Minha mente escureceu. Suicídio. Ela ia tirar a própria vida. E eu tranquei a porta da varanda, deixando-a sozinha na noite fria. Pensei que ela estava apenas com raiva, que em algumas horas ia se acalmar. Não suspeitei que ela já havia tomado os comprimidos. Não suspeitei que ela tinha saído para a varanda não para se esconder de mim, mas para encontrar a morte. A médica me lançou um olhar significativo. Sabe se a sua esposa tomava remédios para dormir com frequência ou se os comprou recentemente? Balancei a cabeça. Eu não sei. Ela nunca reclamou de insônia. Nunca a vi tomar nada. A médica notou e me disse: espere aqui um momento. Precisamos fazer algumas análises mais profundas. Há outros parâmetros que nos preocupam. Ela deu as costas e saiu, deixando-me sozinho no corredor. Desabei em uma cadeira, segurando a cabeça com as mãos. Na minha mente, fervilhavam pensamentos caóticos. Por que ela fez isso? Por causa de um pouco de dinheiro. Porque num ataque de raiva eu a expulsei? Ou havia algo mais? Lembrei dos últimos dias. Luciana muitas vezes estava cansada. Sentava-se, pensativa, sozinha. Eu perguntava e ela minimizava. Dizia que era só um resfriadinho, nada grave. Eu acreditei, não dei importância. Uns 20 minutos depois, a porta da UTI se abriu. Saiu a mesma médica, mas desta vez não estava sozinha. Atrás dela vinha um homem de meia idade com um jaleco branco, provavelmente um médico de outro setor ou o chefe do plantão. Ambos vieram na minha direção. Seus rostos estavam tensos. Meu coração bateu ainda mais rápido. O que aconteceu? Por que são dois? A médica falou. Rapaz, acabamos de receber os resultados dos exames complementares. E descobrimos algo muito alarmante. Ela parou e olhou para o colega. O homem deu um passo à frente.
Nas mãos, segurava uma prancheta com papéis. Ele apontou para eles. No sangue da sua esposa, além dos remédios para dormir, encontramos uma pequena quantidade de uma substância estranha. Esse componente não está presente em nenhum dos sedativos conhecidos. Olhei para ele, confuso. Uma substância estranha? O que é? O médico me olhou com atenção. É um produto químico industrial geralmente usado na conservação de produtos agrícolas ou na produção ilegal de defensivos agrícolas, agrotóxicos. É extremamente tóxico e, com um acúmulo prolongado no organismo, pode causar danos ao fígado, aos rins e ao sistema nervoso. Foi como se tivessem jogado um balde de água de gelo em mim. Produto químico industrial, agrotóxico. De onde a minha mulher tirou isso? Balancei a cabeça freneticamente. Não pode ser. Minha mulher é dona de casa. Ela nunca teve contato com coisas assim. Vocês devem ter se enganado. O médico respondeu com severidade. Repetimos o exame 2 vezes. Os resultados são idênticos. E essa substância não entrou no organismo dela de uma só vez. Ela vem se acumulando há um bom tempo. Deixei-me cair na cadeira, incapaz de dizer uma palavra. Milhares de perguntas giravam na minha cabeça. Quem? Por quê? Como? Olhei suplicante para os médicos. Então a minha esposa, ela vai ficar bem? Ela pode ser salva? A médica suspirou. Estamos fazendo todo o possível, mas o estado dela é muito complexo. É possível que ela tenha tomado sedativos para tirar a própria vida, mas a causa principal que debilitou o organismo dela foi esse veneno. Ela fez uma pausa e depois acrescentou, com a voz cheia de um significado oculto. Preciso lhe fazer uma pergunta muito séria. Pense bem antes de responder. Nos últimos tempos, a sua esposa comeu ou bebeu algo diferente? Alguém deu alguma coisa para ela comer, beber ou usar? Qualquer pessoa, incluindo parentes próximos, essa pergunta atravessou meu cérebro como um raio. Parentes próximos. Minha irmã. Lembrei como, alguns dias atrás, ela havia trazido umas ervas do mato. Disse que era presente de uma amiga do interior, uma iguaria muito saudável. Ela falou para Luciana fazer uma sopa com elas. A Luciana até perguntou, Patrícia, e que folha estranha é essa? Minha irmã deu risada. É erva do mato muito saborosa. Faz que você vai ver. E me lembrei de que ontem, no jantar, nós tomamos o caldo dessa folha junto com o peixe. Para mim, pareceu um pouco amargo, mas achei que mato do interior devia ser assim mesmo. Luciana também comeu. Até me serviu mais. E a Patrícia? A Patrícia disse que estava cheia e que não ia tomar o caldo. Levantei os olhos para os médicos. O sangue sumiu do meu rosto. Meus lábios tremiam. A duras penas consegui articular. Teve umas ervas. Minha irmã trouxe. Ontem nós fizemos uma sopa com alás. A médica me olhou com um olhar afiado como um bisturi. Que ervas? Sobrou alguma coisa? O senhor pode trazer isso aqui? Saí do hospital como num transe. A cabeça parecia desconectada e só as palavras da médica ressoavam nos meus ouvidos. Traga aqui imediatamente. Quanto antes, melhor. Dirigia em alta velocidade para casa, com a alma em frangalhos. A casa, que eu considerava minha fortaleza, apresentava-se agora diante de mim como a cena de um crime, cheia de mistérios. Parei na frente da porta, colocando a chave na fechadura com a mão trêmula. A porta se abriu. O ambiente familiar me recebeu. Mas por que hoje tudo parecia tão frio e alheio? Entrei, pisando forte no piso de madeira. Olhei ao redor, não como dono da casa, mas como um investigador em busca de pistas. A sala estava tão arrumada e limpa como sempre. O copo da Luciana ainda estava sobre a mesa, pela metade. Levantei o copo e cheirei. Nenhum cheiro estranho. Coloquei de volta e olhei o fundo. Um sedimento turvo. Não sabia o que era. Talvez apenas o resíduo da água do filtro. Mas, por alguma razão, agora me pareceu suspeito. Com cuidado, peguei o copo, envolvi num saco plástico e guardei na minha mochila. Subi para o quarto. O cômodo estava igual, mas um detalhe chamou minha atenção. Na penteadeira da Luciana, os frascos de cosméticos estavam arrumados, mas o pequeno porta-joias estava fora do lugar.
Eu o abri. Os brincos e as correntinhas estavam no lugar, mas a aliança dela não estava. Aquela mesma aliança que ela sempre usava, que nunca tirava. Tentei lembrar se a tinha visto no dedo dela quando jazia debaixo da árvore. Não conseguia me lembrar. A cena tinha sido caótica demais. Não reparei. Saí para a varanda. A porta de vidro estava fechada, mas notei no puxador uma mancha turva, como de gordura ou suor. Agachei-me. O rastro úmido havia secado, mas na cerâmica, bem na soleira, havia uma linha escura e fina. Liguei a lanterna do celular. Era um fio de cabelo, mas não da Luciana. Ela tinha o cabelo preto, longo e liso. Esse cabelo era mais curto e castanho claro. De quem recolhi-o com cuidado e coloquei num saquinho. Entrei na varanda. O vento continuava soprando frio. Os vasos de plantas que a Luciana cuidava com tanto zelo continuavam verdes. Olhei para baixo, para o lugar onde ela havia caído. Depois olhei para o guarda-corpo. A marca da bota dela continuava lá, mas notei outra marca mais borrada, como se mais alguém tivesse estado ali, mas tivesse tentado apagar as pegadas. Inclinei-me, observando. No canto mais afastado da varanda, atrás do vaso maior, vi alguma coisa, uma bituca de cigarro. Eu não fumo, Luciana também não, e eu nunca vi minha irmã fumar. De onde saiu isso? Peguei a bituca. O filtro ainda estava branco, não estava encharcado pela chuva. O cigarro tinha sido fumado há pouco tempo, talvez na noite anterior ou naquela mesma manhã. Coloquei no saquinho junto com o cabelo. Enquanto fazia isso, ouvi um barulho na escada. Passos familiares. Patrícia estava subindo. Ela entrou no quarto. No rosto dela ainda havia espanto, mas quando me viu na varanda, seus olhos se estreitaram. O olhar foi muito rápido, mas deu tempo de eu notar. Você voltou, Tiago. Como está a Luciana? Ela está bem? Perguntou. A voz dela soava preocupada, mas por alguma razão senti falsidade nela. Olhei para ela em silêncio e depois perguntei com a maior calma possível. Patrícia, me diz, ontem à noite, além de nós, teve mais alguém aqui? Você não viu ninguém estranho em casa? O rosto da minha irmã mudou. Só por um instante e depois voltou ao normal. Estranhos? Não, não tinha ninguém. Eu fui dormir cedo, não vi ninguém. Por quê? A pergunta, ela respondeu rápido demais, com desenvoltura demais, como se tivesse a resposta preparada de antemão. Olhei nos olhos dela. Ela desviava o olhar. É que olha só, e encontrei essa bituca na varanda. Eu não fumo. A Lu também não. Você não sabe de quem é? Mostrei a bituca. Ela olhou. Seu rosto empalideceu levemente. Eu não sei. Talvez o filho do vizinho tenha jogado ou algum amigo seu. Nós moramos num terceiro andar. A varanda é envidraçada. Como alguém ia jogar algo aqui dentro, não disse mais nada. Guardei a bituca no bolso. Minha irmã ficou parada, com as mãos entrelaçadas. Vi que as mãos dela tremiam levemente. Continuei. Patrícia, e aquelas ervas que você trouxe? Sobrou alguma coisa? Eu queria fazer mais. Minha irmã se assustou. As ervas? Ah, as do mato. Acabaram. Ontem nós usamos tudo. Por quê? Nossa, eu disse. Que pena. O médico disse que a Luciana pode ter tido uma intoxicação alimentar. Eles querem analisar a comida de ontem. Eu pensei em levar as folhas para eles testarem. O rosto da minha irmã ficou branco. Seus lábios se moveram, mas ela não conseguiu dizer nada. Um instante depois, gaguejou. Intoxicação? Como vai ser intoxicação? Aquelas ervas são limpas. Foi uma amiga minha do interior que plantou. Ela que me trouxe. Olhei para ela sem piscar. Que amiga, Patrícia? Eu queria saber se eles usam algum agrotóxico estranho. Ou me passam o número dela, vou pedir para investigarem. Minha irmã deu um passo para trás. Seu rosto ficou mortalmente pálido. O número? Ah, amiga, não me lembro de cabeça. Faz tempo que a gente não se fala. Que isso, Thiago? Duvido que seja erva. Com certeza é por causa desse tempo doido. Ela é meio fraca de saúde. Não falei mais nada. Dei uma olhada no quarto, olhei para minha irmã. De repente, tudo era diferente.
As paredes familiares, os objetos queridos, agora me olhavam com suspeita. E minha irmã, em quem eu sempre confiei, estava parada na minha frente, com o rosto marcado pelas rachaduras da mentira. Saí do quarto e desci as escadas. No pé da escada, parei e olhei para trás. Minha irmã continuava lá. Sua silhueta se perdia na penumbra e uma grande pergunta ecoava na minha cabeça, repetindo-se sem parar. Além de nós, quem mais? Esteve aqui ontem à noite? Não fiquei em casa. Fui direto procurar meu melhor amigo que trabalhava na Polícia Civil. O nome dele era Gabriel. Tínhamos estudado juntos no colégio, éramos amigos há mais de 20 anos. Nos encontramos numa padaria na esquina. Ele olhou para mim e perguntou: "O que aconteceu? Você tá com uma cara péssima." Não respondi. Apenas coloquei em cima da mesa tudo que eu tinha na mochila. O copo, o fio de cabelo, a bituca e contei tudo desde o início. Gabriel ouviu em silêncio, sem interromper. Quando terminei, ele olhou para mim. O olhar dele ficou sério. Você tem noção de que a sua história já não é uma simples briga de família, né? Engoli em seco? Tenho. Por isso vim te procurar. Gabriel pegou a bituca, examinou-a, depois o cabelo, depois o copo. E perguntou: "Alguém sabe que você pegou isso?" Balancei a cabeça. Só eu e a minha irmã. Vim direto de casa. Gabriela assentiu. Beleza, deixa comigo. Vou mandar pra perícia, mas tudo tem que ser feito no mais absoluto sigilo. Ninguém pode saber, especialmente a sua irmã. Olhei pra ele com ansiedade. Mas se realmente tiver veneno? Gabriel suspirou. Se tiver, então já não é um problema pessoal seu. Envolve a lei, a vida de uma pessoa. Aí vou ter que relatar aos meus superiores e vamos abrir um inquérito oficial. Fiquei atônito. A lei, inquérito, delegacia. Palavras que achei que nunca fariam parte da minha vida. Gabriel me olhou, a voz suavizou. Você sabe que, se for provado que alguém envenenou sua esposa de propósito, é tentativa de homicídio, um crime muito grave. E se essa pessoa for alguém da própria família, é ainda mais imperdoável. Estremeci. Minha irmã, teria sido ela mesmo? E se sim, por quê? Olhei suplicante para Gabriel. O que eu faço, cara? Eu só quero saber a verdade. Gabriel colocou a mão no meu ombro. Agora, volta para casa e espera. Não faça nada. Não faça mais perguntas para sua irmã. Não deixe transparecer que você suspeita de algo. Se tiver sido ela e ela perceber, vai começar a apagar os rastros. Aí tudo vai ficar muito mais complicado. Engoli em seco e assenti. Gabriel continuou. Me espera. Vou acionar o pessoal do laboratório. Vou pedir urgência na análise. Assim que tiver os resultados, te ligo. Mas lembra, não dê um passo por conta própria. É um assunto sério, caso de polícia. Tem a ver com uma vida humana. Você não deve fazer justiça com as próprias mãos. Entendido? Voltei para casa debaixo de uma garoa fina. A casa estava silenciosa e escura. Acendi a luz, sentei no sofá e olhei em volta. Tudo estava igual, mas por alguma razão eu sentia muito frio. Minha irmã estava no quarto dela. A porta estava bem fechada. Nenhum som. Fiquei sentada escutando as gotas da chuva baterem no vidro, escutando o tic-tac do relógio de parede. O tempo passava com uma lentidão exasperante. Eu olhava para o celular, esperando a ligação do Gabriel. Cada vez que o aparelho vibrava, meu coração parava. Mas eram só mensagens de spam e ligações de telemarketing. Fiquei pensando, se os exames confirmarem a presença de veneno, como vou olhar nos olhos da minha irmã? E se não foi ela, então quem foi? Lá fora a chuva continuava. E eu estava sentado sozinho na minha casa, cercado de inúmeras perguntas sem resposta. Sentado na casa no escuro, ouvindo o barulho da chuva, meus pensamentos se embolavam. Fechei os olhos, tentando colocar tudo em ordem, mas quanto mais eu tentava, mais confuso tudo ficava. Minha irmã Patrícia, a quem eu sempre respeitei, desde a infância cuidou de mim como se fosse minha mãe. Foi a primeira a me ensinar a escrever. Me defendia quando brigavam comigo. E agora, na minha mente, ela era a principal suspeita. Lembrei do olhar dela quando perguntei sobre a erva. Naquele olhar não havia preocupação com a cunhada, mas
Medo. Medo de ser descoberta. Mas por que ela faria isso? Que rixa ela tinha com a Luciana? Minha esposa, tranquila, dócil, nunca levantou a voz pra ninguém. Minha irmã, embora às vezes fosse rude e gostasse de dar sermão, eu nunca achei que fosse capaz de fazer mal a alguém. Seria por causa do dinheiro ou por inveja? Balancei a cabeça, não pode ser. Depois pensei na minha mãe. Ela mora no interior, de vez em quando vem nos visitar. A relação dela com a Luciana era cordial, nunca discutiam. Mas lembrei que uma vez minha mãe comentou que a Luciana não era muito prendada para os serviços de casa, que uma nora tinha que ser assim e assado. Será que minha mãe estaria tramando algo? Não. Minha mãe é uma senhora simples e boa. Não faria isso. E a faxineira? A gente tinha uma diarista, a dona Marta, que vinha lá da periferia, calada, trabalhadora. A Luciana gostava muito dela, mas que motivo ela teria? Ou será que alguém pagou a ela? Lembrei que uns dias atrás a Marta pediu uma folga para ir visitar a família. Disse que a mãe estava doente. Seria verdade? Abri os olhos e olhei para o teto, para as manchas amarelas de infiltração. Olhei para o canto da sala onde Luciana costumava sentar para fazer tricô. Ela sentava ali sorrindo e dizia que ia fazer um cachecol quentinho para mim no inverno. Fechei os olhos com força, tentando segurar aquela imagem. Mas ela se desfez e no lugar vi o rosto pálido debaixo da árvore, a mão apertando o bilhete. De repente, lembrei que no meu pânico eu tinha entregado o papel para a médica. Estava no hospital. O que dizia? Mal tive tempo de ler. Me perdoa. A mãe tá muito doente, fiquei com medo de você se preocupar. Mas, será que tinha mais alguma coisa? Ela mencionava o nome de alguém? Tentei lembrar, mas não consegui. Minha cabeça girava. Aí pensei nos vizinhos. O seu Manuel aqui do lado sempre passava, puxava papo com a Luciana. Parecia gente boa, mas por alguma razão eu tinha a impressão de que às vezes ele olhava demais para minha mulher. Ou a dona Isabel do apartamento da frente. Ela adorava uma fofoca, falava mal da Luciana para as outras vizinhas. Vai ver, por inveja, queria fazer mal a ela. Agarrei a cabeça. Os pensamentos se atropelavam como abelhas. Pensasse em quem, pensasse eu achava um motivo para suspeitar e logo depois negava brigando comigo mesmo por pensar mal das pessoas. São parentes, vizinhos de anos. Como seriam capazes? Mas se não são eles, então quem? Um estranho que entrou na nossa casa de madrugada, jogou veneno na comida, a bituca de cigarro na varanda, o cabelo que não era dela. Essas coisas não iam brotar do nada. Alguém esteve aqui, alguém esteve muito perto da minha esposa. Naquela mesma noite em que ela saiu para a varanda, olhei para a porta do quarto da minha irmã, continuava fechada. O que ela está fazendo lá? Dormindo angustiada. Tá com medo, tá ligando para alguém para avisar? Levantei-me, com a intenção de subir, mas voltei a sentar. Não. O Gabriel disse para não fazer nada, para esperar. Deixei-me cair na poltrona, cobrindo o rosto com as mãos. As lágrimas voltaram a cair. Eu sentia pena da minha mulher, eu tinha ódio de mim mesmo e estava com medo. Medo da verdade. Se ela viesse à tona, eu teria que olhar nos olhos de outra pessoa querida nesta casa. Tinha medo de que a linha entre um ente querido e um inimigo fosse tão fina. O celular vibrou. Dei um pulo e olhei para a tela. Era o Gabriel. O coração bateu disparado. Atendi. Minha mão tremia. Gabriel, saiu o resultado? Do outro lado da linha, a voz de Gabriel soou grave. Saiu. Fique em casa. Tô indo para aí agora mesmo. 15 minutos depois, Gabriel chegou na minha casa. Entrou ensopado da chuva, mas seu rosto estava sério e seu olhar era frio e penetrante. Pela cara dele, percebi que algo importante tinha acontecido. Gabriel sentou na poltrona da frente, sem dizer nada, apenas tirou um envelope pardo do bolso. Aqui estão os resultados da perícia. Acabei de pegar no laboratório. Ele jogou o envelope na mesa de centro, me encarando. Minha mão trêmula foi em direção a ele, mas não abri de imediato. Olhei suplicante para o Gabriel. Me diz logo o que tem aí dentro. Gabriel suspirou. Sua voz suavizou.
No copo d'água que você trouxe foram encontrados resíduos do mesmo defensivo agrícola que estava no sangue da sua mulher. A concentração é baixa, mas suficiente para tirar conclusões. Meu coração parou. E o cabelo? Gabriel morreu. Aquele fio de cabelo, depois do exame de DNA, bateu com o registro de uma pessoa. Uma pessoa da qual eu acho você nem desconfia. Engoli M. Seco? Quem? Gabriel não respondeu na hora. Olhou ao redor da sala e perguntou em voz baixa. Onde está a sua irmã? Apontei para cima. No quarto dela. Não desceu desde a hora do almoço. Gabriel assentiu. Ótimo. Que ela fique lá. Ele puxou a cadeira para mais perto de mim e baixou a voz. Eu cruzei o DNA do cabelo com um banco de dados. Não é da sua irmã, nem da sua mãe, nem de ninguém da sua família. Pertence a uma mulher chamada Marta Silva, de 32 anos, nascida no interior de Minas Gerais. Fiquei petrificado. Marta Silva. Nunca tinha ouvido esse nome. Marta? Quem é? Não conheço. Gabriel me lançou um olhar significativo. Você não conhece, mas a sua irmã conhece. A Marta Silva é a melhor amiga da sua irmã desde a época de escola. Eram unha e carne. Estudaram na mesma classe, são lá da mesma cidade do interior. Fiquei atordoado. Amiga da minha irmã. Mas por que o cabelo dela estava na nossa varanda? Quando ela esteve aqui, Gabriel deu de ombros. Isso eu ainda não sei. Mas tem um detalhe mais importante. A Marta Silva trabalha atualmente numa fábrica de agroquímicos na região metropolitana. Essa empresa é especializada na produção de defensivos agrícolas, incluindo a mesma substância que encontramos no sangue da sua esposa. Um suor frio escorreu pela minha espinha. Você tá querendo dizer que ela pegou o veneno no trabalho? Gabriel assentiu. Muito provavelmente. E alguém colocou ela dentro da sua casa, criou a oportunidade para que ela chegasse perto da sua esposa. Essa pessoa tem que ser alguém de confiança. Alguém que conhece a rotina da família, sabe o que a sua mulher come e bebe. Olhei para a porta bem fechada do quarto da minha irmã. Minha irmã, Gabriel levantou a mão, me interrompendo. Não tire conclusões precipitadas. Eu já pedi para colocarem uma viatura vigiando a Marta. Se ela foi quem executou o plano, tem que ter um mandante. E esse mandante muito provavelmente foi quem trouxe ela aqui, quem tinha algum motivo contra sua esposa. Olhei para Gabriel. Meus olhos ficaram embaçados. Que motivo? A Luciana é calma, nunca fez mal a uma mosca. Gabriel ficou em silêncio por um momento e depois disse: Eu puxei o histórico de ligações do celular da sua irmã dos últimos dias. Tem um número para o qual ela ligou várias vezes. Eu investiguei. É o número da Marta Silva. E a última ligação foi às 11 da noite daquela mesma noite, logo antes de a sua mulher ser trancada na varanda. Achei que tinha ouvido mal. Às 11 da noite? Naquele exato momento? Gabriela assentiu. Exato. E depois dessa ligação, cerca de meia hora depois, a câmera de segurança da padaria da esquina gravou uma mulher de capuz e máscara entrando no portão do prédio de vocês. Mais ou menos uma hora depois, ela saiu. Eu tremia, incapaz de pronunciar uma palavra. Gabriel me olhou. Sua voz estava tensa. Preciso que você mantenha a calma. Nós temos uma pista clara. Mas para fechar o inquérito, precisamos de mais provas. Eu vou solicitar ao delegado um mandado de busca e apreensão na casa da Marta e vou intimar a sua irmã para depor. Fiquei sentado em silêncio, olhando para o teto. A porta do quarto da minha irmã continuava fechada. No silêncio da casa, só ouvi as batidas do meu próprio coração. Gabriel levantou e deu um tapinha no meu ombro. Fica aqui, não faz besteira. Eu volto assim que tiver novidades. Ele abriu a porta e saiu, deixando-me sozinho no escuro, ecoando o nome recém-descoberto de Marta Silva. Fiquei sentado, olhando para a escada, com o caos reinando na minha alma. Marta Silva. Esse nome ressoava nos meus ouvidos. A melhor amiga da minha irmã. Aquela que possivelmente tinha colocado veneno na comida da minha mulher. Mas a minha irmã era cúmplice ou tinha sido apenas usada? Mergulhado nos meus pensamentos, ouvi a porta lá de cima se abrir. Passos familiares. Minha irmã descia a escada. O rosto dela estava abatido, os olhos vermelhos. Ela me olhou, depois varreu a sala com o olhar,
como se procurasse algo. O Gabriel já foi? Ouvi vozes. A voz dela tremia. Eu a encarei, sem responder. Simplesmente olhei para aqueles olhos, para aquele rosto. O rosto da irmã que eu amei e respeitei por 30 anos. Patrícia ficou desconfortável sob o meu olhar. Por que você tá me olhando assim? Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo e disse, com uma voz surpreendentemente calma. Patrícia, quero te fazer uma pergunta. Responde com sinceridade. Minha irmã gelou. O rosto empalideceu. O que foi? O que aconteceu, Tiago? Levantei-me e fui até ela. Olhei bem no fundo dos olhos dela, sem piscar. Você conhece a Marta Silva? O corpo inteiro da minha irmã estremeceu. Os lábios se moveram, mas não saiu som nenhum. Um instante depois, ela gaguejou. Mar, tá, é minha amiga. Por que a pergunta? Continuei encarando-a. Na noite que aconteceu tudo com a Luciana, ela esteve aqui. Minha irmã deu um passo para trás, encostando as costas na parede, o rosto branco, que nem cal. Não, como ela ia estar aqui? A voz falhou, trêmula. Tirei do bolso o envelope pardo que o Gabriel tinha deixado e peguei o saquinho com o fio de cabelo. Esse cabelo foi achado na nossa varanda naquela noite. Fizeram um exame de DNA. Pertence a Marta Silva. Coloquei o saquinho bem perto do rosto dela. Me explica por que o cabelo da sua amiga foi parar na nossa varanda no meio da madrugada. Patrícia olhou para o cabelo. Os olhos se arregalaram, aterrorizados. Ela balançava a cabeça freneticamente. Não pode ser. A Marta não podia. Eu não sei. Dei mais um passo. Minha voz começou a embargar. E o que mais você não sabe? Você sabe que no sangue da minha mulher tem veneno? O mesmo agrotóxico com que a sua melhor amiga trabalha todo santo dia. Você sabe disso? Minha irmã desabou na poltrona, cobrindo o rosto com as mãos. Os ombros tremiam, mas não se ouvia choro. Fiquei ali, olhando para ela, e meu coração apertou. Fala. Você que trouxe ela para nossa casa? Você ajudou a colocar veneno na comida da Lu? Por quê? Que mal ela tinha feito a vocês? Patrícia tirou as mãos do rosto e olhou para mim. Os olhos estavam vermelhos, mas secos. Nesses olhos li medo, mas também havia algo mais. Angústia, uma dor que eu não conseguia compreender. Ela me olhou, os lábios tremendo. Finalmente, falou com a voz entrecortada. Tiago, eu não queria. Eu não sabia que ia terminar assim. A Marta disse que só ia deixar ela um pouco fraca pra ela parar de te explorar. Disse que tinha um jeito de me ajudar. Me explorar? Eu estava atônito. Deixar ela fraca pra parar de me explorar? Do que você tá falando? Quem tava me explorando? Minha irmã abaixou a cabeça e soluçou. A sua mulher. Ela sugava o seu dinheiro. Ela te consumia. Eu via você se matando de trabalhar de noite e ela só pegando pra ela. Eu fiquei com pena de você. Eu só queria o seu bem. Dei um passo pra trás, sem acreditar no que ouvia. O meu bem? Você queria o meu bem, por isso ajudou a envenenar minha esposa? A cabeça girava. Olhei pra minha irmã, a minha irmã querida, com os olhos de quem vê uma estranha. Sussurrei. Você sabe pra que a Luciana estava pegando o dinheiro? Pro tratamento da mãe dela. A dona Maria tá muito doente. Precisava fazer uma cirurgia. Ela ficou com medo de que eu me preocupasse e por isso escondeu as transferências. Ia mandando aos poucos. Ela estava sofrendo, preocupada, mas nunca reclamou. Minha irmã levantou a cabeça, os olhos arregalados de espanto. Os lábios mexiam, mas a voz não saía. Eu olhei para ela e as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. E você deu ouvidos à sua amiga e quase matou a minha esposa. Você sabe que naquela noite ela tomou remédio para dormir? Ela tentou se matar por causa da humilhação, da dor, por pensar que o próprio marido não confiava nela. Ela quase morreu. Você tem noção disso? Patrícia desabou em lágrimas. Me perdoa. Eu não sabia, a Marta disse. Disse que era só um pouquinho, que não ia dar nada grave. Fiz um gesto brusco com a mão, dispensando as desculpas. Nada grave. A minha mulher tá na UTI. O corpo dela tá cheio de veneno agrícola.
e você vem me falar em nada grave. Virei as costas, não queria mais olhar para ela. Olhei para a varanda, onde minha mulher sentou naquela noite congelante com o coração partido. Depois olhei para as minhas próprias mãos. As mãos que trancaram aquela porta. Nós dois, eu e ela, cada um à sua maneira. Nós a empurramos para a beira do abismo. Minha irmã, às minhas costas, disse com a voz embargada: Tiago, eu sei que eu sou culpada, mas a Marta... Virei de volta para ela. O que tem a Marta? Minha irmã engoliu em seco. Tinha pavor no olhar dela. A Marta, ela não estava só fazendo um favor para mim. Ela tinha o próprio motivo dela. Ela disse que a sua mulher era culpada pela morte do irmão mais velho dela. Faz 3 anos. Eu gelei, como se tivessem jogado uma bacia de água gelada em mim. Minha mulher, culpada pela morte do irmão da Marta? Quando foi isso? A Luciana nunca me contou nada. Encarei a minha irmã e exigi: que história é essa? Me conta isso direito. Minha irmã, tremendo, começou a contar com a voz entrecortada. Há 3 anos, o irmão da Marta morreu num acidente de trabalho. Ele trabalhava no mesmo galpão que a Luciana, antes do casamento de vocês. Naquela época, ela trabalhava numa fábrica lá no polo industrial, no mesmo setor que ele. Ele morreu depois de um acidente com uma máquina. A família da Marta falava que foi a Luciana que não seguiu as normas de segurança e que foi por culpa dela que ele morreu. Lembrei que realmente antes de casarmos, Luciana tinha trabalhado numa fábrica, mas nunca comentou sobre acidente nenhum. Eu só sabia que ela tinha saído de lá porque a empresa fechou. Pelo visto, havia um episódio muito obscuro no passado dela. Minha irmã continuou. A Marta me contou que a família processou a Luciana, mas não tinha prova suficiente. O caso foi arquivado. Eles guardaram esse rancor durante esses 3 anos. Quando eu desabafei com a Marta sobre o dinheiro, sobre a Luciana estar pegando escondido, a Marta virou para mim e falou: tá vendo? Eu te avisei. Essa sujeita já matou meu irmão. E agora tá matando o seu. A gente tem que dar uma lição nela. Apertei os punhos com tanta força que as unhas cravaram nas palmas das mãos. Uma lição? Elas chamam um envenenamento e uma incitação ao suicídio de uma lição. Olhei para minha irmã, a minha irmã mais velha que trêmula, me contava tudo aquilo. E meu coração apertou, não de raiva dela, mas de uma dor muito mais profunda, pela compreensão de como a vingança pode cegar uma pessoa. Fechei os olhos e no escuro 2 imagens me vieram. A primeira, minha Luciana, uma moça quieta e meiga, que cuidava da família. A segunda, Marta, uma mulher que por 3 anos carregou no peito a dor da perda do irmão, esperando dia e noite por uma chance de se vingar. Quem ali era a verdadeira vítima? Luciana, se é que teve alguma culpa, talvez tenha sido por um acidente, uma fatalidade. E Marta, vítima no passado, tinha se transformado agora numa criminosa no presente. Um ciclo vicioso. Vingança gera vingança. E eu estava no meio desse redemoinho e meu coração se partia. Uma metade pela minha mulher, a outra por uma pena dilacerante da minha própria irmã. Minha irmã escorregou da poltrona para o chão. As lágrimas escorriam como um rio. Me perdoa, Tiago. Eu achei que era simples. Só dar uma fraqueza nela para ela parar de pegar o dinheiro. Eu não sabia que a Marta tinha esse plano por trás. Ela disse só umas gotinhas. Nada grave. Como eu fui burra, Tiago, eu olhei para ela e o coração doía demais. Eu sabia que ela me amava, que tinha pena de me ver trabalhando feito um condenado. Mas esse amor, manipulado pela vingança, tinha virado uma arma letal. Eu não conseguia jogar toda a culpa em cima dela, mas também não conseguiria perdoar fácil. Fiquei apenas em pé, olhando ela chorar, vendo a nossa família desmoronar na minha frente. Olhei para o quadro na parede, um retrato do meu pai. Ele sorria, bondoso, na velha fotografia em preto e branco. Meu pai sempre me ensinou que a família é o que temos de mais precioso, que temos que nos amar e nos proteger. Pai, tá vendo? Esse mesmo amor destruiu a nossa família hoje. Virei-me para minha irmã, a voz embargada. Patrícia, você tem noção de que se naquela noite, em vez de dar ouvidos à sua amiga
você tivesse sentado na mesa comigo e com a Luciana para conversar, tudo seria diferente? A Luciana teria explicado, eu teria entendido a situação. E você não teria virado peça no jogo de vingança dos outros. Minha irmã levantou os olhos vermelhos e inchados. Não conseguiu falar. Eu continuei. A vingança cega as pessoas, Patrícia. Faz a gente parar de ver a verdade, parar de escutar a razão. A Marta foi cega pela vingança e você foi cega por um amor torto. E as duas cometeram um erro fatal. Minha irmã rompeu num choro desesperado, abraçando as minhas pernas. Tiago, me perdoa, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu me curvei e coloquei a mão no ombro dela, sem dizer nada. Lá fora, a chuva caía. A sala mergulhou na penumbra e nas lágrimas. Olhei para a varanda, onde minha mulher passou frio na madrugada com a alma despedaçada. Fiquei me perguntando se, desde o começo, alguém nesta família tivesse tido a coragem de ter uma conversa sincera, será que aquela noite teria acontecido? Se eu tivesse perguntado sobre os Pix, em vez de engolir a raiva e desconfiar. Se a minha irmã tivesse conversado sobre os gastos da Luciana, em vez de dar ouvidos ao veneno da amiga. Se a Marta tivesse ido atrás da Luciana para esclarecer o que houve há 3 anos, em vez de guardar esse ódio. Talvez nada disso tivesse acontecido. Mas a vida não é feita de e se. O que passou, passou. O que sobra é uma lição muito amarga para todos nós. Na manhã seguinte, cheguei ao Hospital das Clínicas bem cedo. O corredor estava vazio. Só o eco dos meus sapatos batia no piso. O cheiro de desinfetante hospitalar estava forte como sempre. Mas hoje parecia que ardia nos meus olhos. Parei em frente à porta do quarto da minha esposa, botei a mão na maçaneta, mas não tinha coragem de girar. Eu tinha ensaiado um discurso inteiro. Ia contar tudo o que eu tinha descoberto, falar que amava ela, que acreditava nela, que nunca mais ia soltar a mão dela. Mas quando a porta abriu, todas essas palavras evaporaram. Luciana estava deitada na maca de lençóis brancos impecáveis. O rosto dela estava muito magro, pálido, os olhos fechados. Vários fios e tubos saíam dela e iam para os monitores em volta da cama. O respirador chiava de forma constante, marcando o tempo. Fiquei na porta sem ter coragem de chegar perto. Ela abriu os olhos bem devagar. Olhou para mim em silêncio. Apenas me olhou. Eu não sei explicar aquele olhar. Não tinha raiva, não tinha bronca, não tinha ódio. Era um olhar vazio, como se a alma dela tivesse viajado para muito longe. E ali, na cama, só tinha sobrado a casca. Eu cheguei mais perto, com passos pesados, puxei a cadeira de plástico e sentei do lado dela. Estiquei a mão para pegar a mão dela, mas ela puxou de volta. Um movimento bem sutil, quase imperceptível, mas que rasgou o meu peito. Abaixei a cabeça, sem conseguir encarar aquele rosto. Lu, minha voz saiu arranhada. Me perdoa. Ela continuou calada. Levantei o rosto. Ela ainda me olhava com aquele vazio e então fechou os olhos e virou o rosto para a parede. Uma lágrima escorreu, pingou no travesseiro e sumiu no pano branco. Fiquei sentado, olhando para aquela manchinha úmida e meu coração se quebrou em 1000 pedaços. Queria abraçá-la, dizer o quanto ela era importante para mim, mas não podia. O silêncio dela era a resposta. Dizia que o que aconteceu não dava para apagar. O corte tinha sido fundo demais e qualquer pedido de desculpa agora era só sal na ferida. Fiquei sentado assim um bom tempo, talvez uns 10 minutos, talvez 1 hora inteira, não sei. Fiquei só olhando as costinhas magras dela, escutando o baipe chato do aparelho. 1000 perguntas voavam na minha mente. Ela vai me perdoar? A gente vai conseguir voltar a ser o que era. E aí bateu um estalo. Eu tava fazendo perguntas egoístas. Eu tava pensando só na minha dor, no meu umbigo. E ela, o que ela teve que suportar? Falei baixinho. Meu sussurro mal quebrava o silêncio da UTI. Eu já sei de tudo. Sobre o Pix para Dona Maria, sobre as ervas na sopa e sobre Marta. Os ombros dela deram um leve tremorzinho. Um instante depois, ela virou o rosto para mim.
Dessa vez, algo mexeu no fundo do olho dela. Não era esperança, era susto. Ela me olhou. Os lábios secos tentaram se abrir. Finalmente ela falou, a voz fraca feito um sopro de vento. E você sabe o que realmente aconteceu há 3 anos com o irmão dela? Balancei a cabeça dizendo que não. Luciana fechou os olhos. Outra lágrima desceu. Ela começou a falar, engolindo cada palavra com dor, mas sendo muito clara. Naquele dia, eu tentei salvar o rapaz. Eu tentei puxar ele de baixo daquela máquina, mas eu não conseguia tempo. Eu tenho até hoje a marca no braço de um ferro que cortou a minha pele. Ela ergueu o braço fraquinho e me mostrou uma cicatriz clara perto do pulso. Eu não consigo esquecer o que aconteceu naquele galpão. Mas ela, a família dele nunca acreditou em mim. Eu gelei olhando para minha esposa, para aquela cicatriz no braço. Queria dizer que durante aqueles 3 anos, ela não estava só aguentando o trauma de ter visto um colega morrer de forma horrível, mas também carregando a culpa que jogaram nas costas dela. Ela tentou salvar um ser humano e carimbaram a morte dele na testa dela. E agora, eu, o próprio marido, também tinha duvidado do caráter dela. Peguei a mão dela de novo. Dessa vez ela não puxou de volta. Encostei aquela mão fria e fina no meu rosto e chorei. Chorei feito uma criança pequena. Uma semana depois, a poeira baixou. Marta foi presa lá na porta da fábrica. Na kitnet onde ela morava, a polícia civil achou um galão com o mesmo agrotóxico. Ela confessou tudo na delegacia. 3 anos de ódio viraram uma pena que ela ia responder, talvez com atenuantes, já que minha mulher sobreviveu. Mas a prisão com condicional não é liberdade. É uma mancha na ficha limpa e uma sujeira na alma que não sai com água e sabão. A minha irmã, por ter sido usada, teve que ir à delegacia várias vezes dar depoimento. No fim, o delegado não indiciou a Patrícia por homicídio, porque ficou provado que ela não sabia que era veneno letal e porque ela ajudou a entregar a Marta. Mas não tinha clima para ela ficar na nossa casa. Toda vez que ela cruzava o olhar com a Luciana, ela caía no choro, se tremia toda. 1 mês depois, ela arrumou as malas e pediu para voltar para o interior, para a casa da minha mãe. Fui levar ela na rodoviária. A gente se abraçou e chorou, sem falar nada. Ela disse que ia passar um tempo lá, que quando a poeira baixasse de vez, ela voltava a visitar. Mas eu sabia que esse, quando podia demorar anos, ou podia nunca chegar, a nossa casa ficou vazia. Na mesa de jantar agora só sentavam 2. Luciana estava muito mais calada. Voltou a cozinhar, limpar a casa, dar uns sorrisinhos pra mim. Mas o sorriso dela não tinha mais aquela luz de antes. Era um fantasma de sorriso. Muitas noites eu acordava no susto e via ela lá fora, sentada sozinha na varanda, olhando para a rua. Eu ia devagarzinho, sentava do lado dela sem perguntar nada, só ficava ali, sentindo o vento gelado da noite. A varanda, o lugar onde a pior noite da nossa vida começou, virou o nosso fantasma de estimação. Quando a noite estava calma, a gente sentava lá. A Luciana ficava encarando o guarda-corpo onde na noite da tragédia tinha ficado a marca da bota dela. Eu olhava para ela e meu estômago embrulhava. Sabia que ela estava olhando para o passado, para o segundo mais desesperador que ela já viveu. Um dia, criei coragem e perguntei num sussurro: "Você já me perdoou?" Ela ficou em silêncio um tempão. Depois virou o rosto para mim. No olhar dela, eu vi uma tristeza que não tem fim, mas também tinha uma faísquinha de luz morna. Ela não respondeu com palavras, só colocou a mão dela em cima da minha. Deu um apertãozinho de leve. Eu entendi o recado. Não era um perdão com P maiúsculo e borracha passando no passado. Era a aceitação. Aceitação de que a vida tinha que continuar. A aceitação de que a cicatriz ia ficar ali para sempre. A aceitação de que a gente ia ter que aprender a conviver com isso até o fim dos nossos dias. O Gabriel, meu chapa da polícia, de vez em quando aparecia em casa. Ele me contou que a Marta, depois que saiu a sentença, sumiu do mapa, mudou para um lugar que ninguém sabe.
A família dela lá no interior também sumiu do convívio, morrendo de vergonha do que a cidade inteira estava fofocando. E a minha irmã, lá no interior, passava as tardes na igreja matriz, rezando, pedindo perdão a Deus. Minha mãe ligava às vezes a voz trêmula, perguntando da nora. Ela dizia: Meu filho, eu tenho tanta vergonha. Pede perdão para ela por mim. Eu dava o recado. Luciana só dava aquele sorrisinho triste e não falava nada. Ontem eu saí na varanda sozinho. O tempo estava mudando. O vento estava anunciando chuva. Olhei lá para baixo, pro ipê. As folhas já estavam caindo no asfalto. Olhei pro céu nublado de São Paulo e me peguei pensando: será que a minha mulher ainda consegue ver cor no mundo? Ou será que para ela a vida ficou cinza igual esse céu? Ouvi o barulho do chinelo arrastando no piso de madeira. Luciana saiu. Ela trazia 2 canecas de café passado na hora. Me entregou uma, encostou no vidro da sacada e ficou olhando para o horizonte. Ficamos ali quietos vendo os primeiros pingos de chuva baterem no asfalto. A caneca estava pelando de quente na minha mão, mas num canto da minha alma ainda fazia frio. Um frio pelas coisas que quebraram e não tem conserto, pelos machucados que não saram. Aí a Luciana falou, com a voz bem baixinha, leve que nem fumaça: Tiago, vamos nos mudar daqui. Virei o rosto para ela. Ela continuava olhando para frente. Os olhos dela estavam marejados. Eu não consigo mais. Toda vez que eu piso nessa varanda, o filme inteiro passa na minha cabeça. Fiz que sim com a cabeça, apertando a mão dela com mais força. Vamos sim, Lu. Para onde você quiser, a gente vai. A chuva apertou. Nós entramos na sala e fechamos a porta de vidro. Através do vidro embaçado, a varanda foi sumindo debaixo da água da chuva. Ali fora, uma parte enorme da nossa história morreu. Mas eu sabia que a gente ia continuar vivendo. Vivendo com os arranhões, com as lições duras e um com o outro. Porque, no fim das contas, debaixo desse céu nublado, a gente só tinha a nós mesmos. Agora, enquanto eu digito essas palavras, minha mão ainda treme. E não é do frio, é porque o passado não foi embora. Ele tá grudado na minha pele. Eu quero falar para vocês sobre as lições que não se aprende na escola ou na faculdade. Só a vida dando uma surra nas nossas costas é que obriga a gente a aprender. Primeira lição: nunca seja o juiz sem antes ler o processo inteiro. Eu olhei o extrato do banco, escutei o veneno da minha irmã e já bati o martelo dizendo que a minha esposa estava me roubando. Não sentei para conversar, não perguntei, não dei nem a chance de defesa. No fim das contas, por trás daqueles piques tinha o desespero de uma filha com medo de perder a mãe pro SUS. Por trás da boca fechada dela, tinha o medo de deixar o marido, que já vivia estressado, ainda mais doente de preocupação. Eu dei uma sentença de morte sabendo só de 10% da história. E a conta da minha pressa quase foi cobrada com a vida da mulher que eu mais amava no mundo. Segunda lição: vingança não resolve absolutamente nada. Ela só faz nascer mais vingança. A Marta guardou aquele ódio por 3 anos inteiros. Ela jurou que fazer justiça com as próprias mãos ia acalmar o coração dela. Mas o que ela ganhou? Perdeu a ficha limpa, a liberdade e a decência. E quem ficou de fora, como nós, foi obrigado a carregar esse lixo emocional pro resto da vida. Se 3 anos atrás ela tivesse sentado para tomar um café com a Luciana e escutado o lado dela, talvez o buraco não fosse tão fundo. Mas a raiva colocou uma venda nos olhos dela. Terceira lição: o amor também tem que ter bom senso. A minha irmã me amava demais. Tinha dó de me ver trabalhando que nem um burro de carga e ficou com raiva ao achar que a mulher estava sugando o meu suor. Mas esse amor sem filtro, sem sabedoria e sem tentar entender o outro, serviu de marionete para a maldade. Ela achou que estava sendo meu escudo, mas na verdade ela foi a mão que me empurrou para o penhasco. Só amor não basta. Tem que ter empatia, tem que saber conversar e, principalmente, perguntar antes de atirar pedra. Quarta lição: o seio da família é o lugar onde a gente mais se machuca, porque a gente entrega a confiança de bandeja. E quando a pulga pula atrás da orelha, a dor é muito pior do que facada de inimigo na rua. Eu desconfiei da minha mulher,
A minha mulher desconfiou dela mesma. E a minha irmã desconfiou das intenções de todo mundo. Esse caldeirão de suspeitas, misturado com o veneno de fora, explodiu a estrutura da nossa casa. Meus amigos, dentro de toda a casa de família, atrás das portas, tem coisa que ninguém conta. Perrengue, conta pra pagar, sacrifício que a gente engole seco. A minha mulher tava se matando em silêncio pra me poupar. Eu fui cego pro esforço dela. A minha irmã não teve paciência de entender o que se passava. E o preço chegou muito caro para todo mundo. Eu olho para minha mulher hoje. Cada vez que ela levanta da cama é uma vitória no meio da escuridão. O rombo que ficou na alma dela talvez nunca feche 100%. Vai sempre latejar quando bater aquele ventinho frio de julho, lembrando o barulho da porta da varanda sendo trancada e o gosto do remédio que apagou as luzes para ela. Mas ela tá aqui. Ela segura minha mão, ela tenta viver mais um dia de cada vez e para mim isso é lucro. A última e mais doída lição que aprendi: perdoar não é passar um apagador no quadro negro. Perdoar é você aceitar a marca que ficou na parede e mesmo assim escolher continuar morando na mesma casa com a pessoa. Tem alguém debaixo do seu teto aguentando as pontas em silêncio? Tem um choro engasgado que você nunca parou para perguntar de onde vem? Não espere o pior acontecer para perceber que um casamento e uma família são coisas muito frágeis e que quebram num piscar de olhos. Hoje, no fim da tarde, eu fui lá para a varanda de novo. Não para sofrer, não para fugir do mundo, só para ficar ali de pé, sentindo o cheiro de chuva nas plantas que a lua rega, vendo o sol ir embora no meio dos prédios. Essa varanda agora já não é cenário de filme de terror para mim. É um monumento de aviso, um aviso de que o silêncio mata, de que uma atitude no calor do momento pode riscar do mapa a coisa mais linda que você tem na vida. Minha mulher tá lá na cozinha fazendo a janta, me esperando. Todo santo dia a gente engatinha pra tentar se curar. É uma pedreira, não vou mentir, mas pelo menos a gente tem um ou outro pra segurar ou tranco. Se esse relato mexeu com você de alguma forma por um minuto e olha pro lado, olha pra quem mora com você. Tem alguém pedindo socorro sem fazer barulho? Tem uma dor aí que você fechou os olhos pra não ver? Pelo amor de Deus, não espera o relógio marcar 3 da madrugada para correr atrás do prejuízo. Obrigado por me deixarem desabafar e por escutarem nossa história. Se achou que tirou alguma lição disso, compartilhe o vídeo para que mais alguém acorde a tempo. E não esquece de se inscrever no canal para acompanhar as próximas histórias. Um abraço e fiquem com Deus.